A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro. A aula de hoje é uma continuação da aula anterior, onde falamos sobre Isaías. Então, só para a gente recordar, né? O último assunto da aula anterior foi sobre as contribuições singulares de Isaías, onde nós falamos que as contribuições do livro são as seguintes, e depois a gente vai dar continuidade. Isaías, a Bíblia em miniatura, acerca da teologia de Isaías, acerca da expressão o Santo de Israel, né? Referindo-se ao Senhor aí 25 vezes dessa maneira, o Redentor de Israel, confirmações proféticas de Isaías e os desapontamentos do Senhor com Israel. Isso aí a gente falou na aula anterior. Aqui a gente está apenas relembrando o último assunto da aula anterior. Então, dando continuidade aí acerca das contribuições singulares de Isaías, vamos ver aí sobre o apelo de Isaías pela retidão e justiça. Como Miqueias, seu contemporâneo, Isaías enfatizou a necessidade de um coração reto e a existência de justiça social, conforme a gente pode ler lá em Miqueias 6, de 6 a 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Então isso é uma constante, tanto no livro de Miqueias quanto no livro de Isaías, um apelo, né, para que o povo de Deus trilhasse a retidão e a justiça. Os termos retidão, tzedek, e o termo justiça, mishpat, são usados mais ou menos 80 vezes no livro de Isaías. A queixa inicial do Senhor era que Israel tinha substituído a justiça por maldade, violência, assassínio e roubo. 2 vezes o Senhor deplorou os seus rituais superficiais de jejum e sacrifícios em vão, porque eram esses um disfarce para a cobiça e para a opressão, conforme nos mostra os textos aqui, né? Isaías 1, de 11 a 15, Isaías capítulo 58, de 4 a 5. Isaías capítulo 58 muito se parece com o Sermão do Monte, lá de Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde ele contrasta a verdadeira e a falsa justiça. Outra contribuição singular do livro de Isaías é acerca do relato do nascimento virginal do Emanuel. Isaías 7,14, né, diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Mateus 1,23 diz, citando essa profecia de Isaías 7,14: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1,23 declara a concepção e o nascimento virginal do Messias, usando a palavra grega partenos, virgem, uma tradução da palavra hebraica alma, virgem, de Isaías 7 e 14. Como nessa profecia foi prometida a Acaz um sinal, há tentativas em relacionar o nascimento virginal ao cumprimento no tempo de Acaz.
Alguns acham que a profecia cumpriu-se no nascimento do filho de Isaías. O filho de Isaías chamou-se, Maher-shalal-hash-baz, rápido despojo, presa segura, conforme Isaías 8, versículo 3. Ou associam essa profecia ao filho de Acás, Ezequias. Alguns acham que são duas profecias com dois cumprimentos diferentes, num futuro próximo e num futuro distante. Então, vale a pena aqui a gente fazer um exame dessa profecia. O contexto dessa profecia requer um cumprimento próximo, ou seja, um sinal. A expressão hebraica lá é ot, censura, uma marca, um sinal, para a casa de Davi, a Acás, por ele ter recusado a libertação oferecida por Deus. Ao levar a mensagem a Acás, Isaías devia levar consigo seu filho Sheaer e Achuve, que significa um resto volverá, porque o seu nome era um sinal para Israel. Capítulo 8, versículo 18 de Isaías diz: Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Esse nome, Shear e Achuve, um resto volverá, significava que um julgamento deixaria poucos sobreviventes e que haveria um pequeno retorno. Nenhuma criança, além do Messias, foi jamais chamada de Immanuel, Deus conosco. Continuando a explicação da profecia, concluímos que foram dadas duas profecias em Isaías 7, 14 a 16. Lá na NVI, essa profecia é assim: Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O nascimento virginal de Emanuel, Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O rei da Assíria derrotaria o reino do norte antes de Shear e Achuve, que é o filho de Isaías, chegar à idade da responsabilidade, ou seja, 12 anos. Mas, por ter Acás rejeitado a libertação oferecida por Deus, ele e o povo de Judá também sofreriam o julgamento dos assírios, que quase devastariam também Judá, conforme Isaías 7, de 16 até o 25. Isso explica a necessidade de haver um sinal para Acás como um cumprimento próximo e também preserva o cumprimento único do nascimento virginal, que, obviamente, seria de um rei, ou seja, do Messias, também chamado Cristo. Vamos aqui para uma outra contribuição singular do livro de Isaías, que é o relato acerca da queda de Lúcifer. Está em Isaías 14, de 4 a 20. Isaías 14 e Ezequiel 28 descreveram a criação e queda de Lúcifer. Esse nome Lúcifer foi dado pelo 64º Papa Católico, Gregório Magno. Foi ele quem aplicou pela primeira vez esse título para Satanás. Vem do latim Lucenferre, portador de luz, uma referência ao planeta Vênus, devido à citação estrela da alva. Em Isaías 14, versículo 4, ele é visto como o rei da Babilônia, e em Ezequiel 28, 12, como o rei de Tiro. A descrição do rei da Babilônia, que queria ser igual ao Altíssimo,
mas foi expulso dos céus, vai muito além de um homem como Nabucodonosor, que é visto exaltando a Deus depois de ter sido julgado por seu orgulho. Relaciona-se com o escárnio sobre o rei de Tiro em Ezequiel 28, versículos 12 e seguintes, também descrito em termos simbólicos. Outra contribuição singular do livro de Isaías é o desprezo pela idolatria. Os capítulos 45, 46, 44, 45 e 46. Apresenta o contraste do Deus onipotente e onisciente com uma estátua de madeira sem vida, que não anda nem fala e muito menos pode livrar ou predizer o futuro, conforme Isaías 44, versículo 19. Do mesmo modo que Elias zombou dos Balaíns introduzidos no Reino do Norte por Jezabel e adorados por Acabe, Isaías ridicularizou a nova geração de idólatras, quando Manassés reintroduziu aqueles deuses em Judá. Nem Elias, nem Isaías, entretanto, conseguiram efetuar grande reavivamento em suas gerações. A idolatria mostrava-se inamovível. Palavra difícil de falar, hein? Inamovível. Quer pelos grandes milagres de Elias, quer pela grande literatura de Isaías, porque o problema não é intelectual, mas espiritual ou de obstinação. Outra contribuição singular do livro de Isaías é acerca do relato do servo sofredor, Isaías 53. Isaías 41 até o 53 apresenta uma série de passagens sobre o servo e termina retratando o servo sofredor em 52:13 até 53:12. Nessa passagem é dada uma descrição da pessoa e da obra de Jesus. Isaías observa que o relato não será acreditado. Descreve o servo como não tendo beleza, desprezado e rejeitado. Foi afligido por Deus, nas mãos dos homens ele é desfigurado. Apesar de ferido, não foi isso que trouxe a salvação, mas Deus ter colocado sobre ele as nossas transgressões. Essa oferta agradou o Pai no sentido de lhe proporcionar satisfação completa em relação ao pecado. A única oferta do Filho proporcionou a expiação do pecado e a intercessão contínua em favor dos pecadores. A identidade do servo tem sido debatida, pois há detalhes que o descrevem que se parecem com Israel, conforme os textos aqui. Franz Delitzsch vê 3 níveis de características de servo simbolizados por uma pirâmide. Israel, o servo do Senhor, a base mais larga da pirâmide, fracassou miseravelmente. Os remanescentes fiéis de Israel ocupam a seção do meio da pirâmide, servindo como testemunhas do Senhor diante da nação infiel. O Messias é o último servo, é o topo da pirâmide. Ele veio como o servo do Senhor, cumprindo a vontade de Deus para trazer a redenção a Israel e ao mundo. Ele é a última oferta pelo pecado e o sacerdote eterno para os pecadores. Ele é a propiciação e a intercessão por todos eles. Outra contribuição singular do livro de Isaías é a questão da cristologia no livro de Isaías, os relatos acerca de Cristo no livro de Isaías. Nenhum outro livro do Antigo Testamento é tão messiânico como Isaías. Alguns o chamam de quinto evangelho ou profeta evangélico por causa das previsões sobre o Messias. Esse conteúdo messiânico pode ser observado em diversas categorias. A pessoa do Messias, várias profecias de Isaías acerca da pessoa do Messias. Ser nascido de mulher, genuinamente humano,
ser nascido virginalmente por concepção natural, ser Deus em carne humana, ser o filho de Davi, ser Yahvé o Criador de todas as coisas. Eu até peço aos irmãos para depois, com o tempo, lerem todas essas referências acerca da pessoa do Messias, acerca do caráter do Messias e da obra do Messias. Com relação ao caráter do Messias, Isaías falou sobre isso, né? A questão de ser humilde, sem atrativos, ser manso, ser justo em todas as suas ações, ser bondoso para com os fracos e aflitos, ser justo e vingativo para com os perversos impenitentes. Com relação à obra do Messias, Isaías falou sobre ser apresentado por um precursor no deserto, que é João Batista, ser ungido para operar com o poder do Espírito Santo, pregar e aconselhar como profeta, realizar muitos milagres, especialmente na segunda vinda, ser desacreditado pela sua própria geração, morrer com os perversos e ser enterrado com os ricos, ser traspassado e moído pelas nossas iniquidades, receber sobre si as iniquidades de todas as pessoas por ordem de Deus, ser o vencedor da morte, esmagar os perversos na segunda vinda, ser o rei de Israel, reinar como o Senhor dos exércitos no Monte Sião e em Jerusalém. Percebam que as profecias, de Isaías acerca do Messias foram cheias, ricas em detalhes. Aqui nesse quadro, a gente tem aqui uma simetria estrutural de Isaías que vai do capítulo 40 até o capítulo 66. Então, a simetria estrutural de Isaías do capítulo 40 até o 66. Então, a grandeza de Isaías 40 até o 66 é observada em sua simetria arquitetônica e no seu conteúdo. No final das 3 sessões de 9 capítulos, a primeira sessão fala sobre a grandeza de Deus na obra da criação, que vai do capítulo 40 até o 48. A segunda sessão fala sobre a graça de Deus na obra de salvação, que vai do capítulo 49 até o 57. E a terceira sessão, que fala sobre a glória de Deus na obra da restauração, que vai do capítulo 58 até o 66. Então, no final das 3 sessões de 9 capítulos, há o seguinte alerta no final de cada uma dessas sessões: para os perversos não há paz. E aí tem aí os versículos, Capítulo 48, versículo 22, capítulo 57, versículo 21, capítulo 66, versículo 24. O capítulo central de cada sessão, 44, 53 e 62, sintetiza a ênfase daquela sessão em particular, e todos os capítulos convergem para o capítulo 53. O capítulo 53 é o âmago, o centro da profecia. Os 4 versos do meio do capítulo 53, que são os versículos 5, 6, 7 e 8, são o coração do Evangelho ao mostrar o Messias traspassado pela rejeição e vergado sob o peso dos pecados. Além disso, a palavra cordeiro, que aparece no capítulo 53, versículo 7, está posicionada no centro desse capítulo no texto hebraico. É essa a única referência direta ao Messias como cordeiro no Antigo Testamento. João Batista apresentou Jesus com essa designação. João 1:29, ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse o seu nome predominante em Apocalipse capítulos 21 e 22.
o Messias como Cordeiro é o centro do tema de Isaías e da Bíblia. Então termina aqui a nossa aula sobre o livro de Isaías, lembrando aos irmãos que o propósito desse curso é apresentar, a Bíblia, livro por livro, e nós não temos o propósito aqui de estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque senão demandaríamos aí, alguns anos de estudos. Então aqui a nossa intenção é apenas passar uma visão geral aos irmãos, e os irmãos, com toda a dedicação, procurem aí ler as referências mostradas em cada página, para os irmãos poderem crescer ainda mais. E lembrando que, havendo alguma dúvida, podem mencionar aí, através do WhatsApp, no meu privado. Então, que Deus abençoe os irmãos. A nossa próxima aula, as nossas próximas aulas, as duas próximas, serão acerca do livro de Jeremias. Deus abençoe cada um dos irmãos.